Oi, gente. Vamos mais um assunto da nossa disciplina. Agora vamos fazer uma introdução à programação inteira. Eu me baseei em algumas partes dessa sala de hoje na aula da professora Laura Baiense, da UFRJ, COP, do curso de programação inteira. A questão de ter variáveis binárias inteiras no problema, ele permite modelar uma série de problemas que, se a gente só tivesse variáveis reais, não conseguiríamos. Por exemplo, no caso da roteirização, qual o melhor caminho a tomar? É uma decisão que envolve a variável binária, pois eu tomo aquele caminho, sim ou não. Quais companhias investir? Também, se eu invisto ou não. Aqui também, que ordem produzir, também são decisões do tipo parecido, né, com variáveis inteiras ou binárias, dependendo da modelagem, que pessoas alocar, que tarefas, que rede elétrica instalar, né, na minha companhia de distribuição, são tipos de problemas, são exemplos que se faz necessário o uso de variáveis inteiras ou binárias. Aqui na aula, né, eu vou me referir a, quantas vezes eu me referi a variáveis inteiras, também vou me referir a variáveis inteiras ou binárias. Mas, claro, quando você vai modelar um problema, o ideal, se for binário, você colocar 0 ou 1 e descrever lá embaixo que é 0 ou 1 também. Algumas têm essa restrição de integralidade, ela tem algumas consequências boas, como a gente consegue modelar restrições lógicas, custo fixo, sequenciamento. E, por exemplo, numa máquina, você vai ter a preparação da máquina. Deixa eu só ver se eu botei para gravar, gente. Um segundo. Tá gravando sim, perdão, agora eu fiquei. Vai ter um custo fixo, né, em relação a... Se houver produção, vai ter um custo de preparação daquela máquina. Se não houver produção, não vai ter esse custo de preparação. Você vai enviar uma mercadoria, vai ter o custo mínimo de envio. Não enviar, não tem esse custo. Decisão de investir, você vai investir. Você tem a questão da taxa da corretagem, só tem se você investe. Então, são questões que só vai ter esse custo se houver a produção ou a prestação daquele serviço. Graficamente, seria assim. Então, se eu decidir produzir ou prestar o serviço, eu vou partir de um valor S aqui, né? De um valor S, que seria esse custo fixo, e vou crescer, né, de acordo com o custo variável. Aqui, por exemplo, seria, por exemplo, tomar um táxi, precisando tomar um táxi. Assim que você tem um táxi, tem um custo da bandeira. Então, aquele custo fixo vai existir. Depende se andar 100 metros ou 1 quilômetro. Ou 2 quilômetros, 3, enfim. E mais a questão do custo variável, que seria em relação à quilometragem percorrida. Para modelar questões desse tipo, é necessário o auxílio de uma variável binária. Aqui, nesse caso, seria um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho que associar, né, esse custo fixo com essa variável binária, que ela está ligada se há ou não produção ou prestação de serviço. Então, seria se esse x, né? Se esse x for maior que 0, e 0 é o caso contrário. Então, se houver produção, eu vou ter esse custo variável, né, relacionado com o x, mais o custo fixo. E a gente tem que associar, né, esse x com esse y. Não só que a gente colocou só na função, né, no custo, mas na função, as restrições também. Então, a gente pode associar, por exemplo, esse x a uma produção máxima, né, desse item, né, eu produzo no máximo tantos itens, pode estar se referido à questão da demanda, a produção de carros. A demanda é 1000, então, se houver produção, eu vou produzir no máximo 1000 carros, que é a minha demanda. É menor ou igual. Mas aí, aqui vai, no caso, uma produção mínima, né? Seria esse Mzinho, né? A gente vai ter um exemplo aqui para exemplificar essa questão do Mzão e esse Mzinho, o valor máximo e o valor mínimo. Aqui, né, a gente tem uma companhia, uma fábrica têxtil, né? Que produz 3 tipos, um conjunto, né? Produz um conjunto básico, que ele é composto de 3 itens, um lençol de elástico e 2 fronhas. E a demanda desse conjunto é de 50 conjuntos por semana. Então, aqui pede-se para
escrever as variáveis de decisão e associar as variáveis, se necessário, para a empresa atender o seu plano mestre da produção semanal. Então, nesse caso aqui, 50, né, demandas por semana. Aqui é um exemplo para a gente ver a questão da aplicação dessas variáveis se e então. Então, X1 é a quantidade de lençóis a ser produzida, X2 a quantidade de fronhas a ser produzida. E esse Y está associado com se eu produzo ou não os lençóis, né? Então, se houver produção, esse Y vai ser 1. É só para dizer que houve produção, e 0 caso contrário. Ah, professora, mas aí as fronhas. Aí a gente vai criar uma restrição que obrigue que se produzir a proporção seja respeitada de lençóis e fronhas. A gente sabe que um lençol de elástico para 2 fronhas, né, no jogo. Que é justamente essa restrição aqui. Se eu produzir 100 fronhas, eu vou ter que produzir 50 lençóis, né? Que é 2x2 menos 2x1, tem que ser igual a 0. Aí eu respeito a questão da proporção de 1 para 2, em relação a fronhas e lençóis. A quantidade máxima de fronhas a ser produzida para 50 conjuntos. Então, eu tenho que produzir no máximo 100 fronhas. Então, aqui, né? Menor ou igual a 100. E se houver produção, aqui vai ser 1. Então, eu tenho que produzir 100, menor ou igual a 100. E aqui também, né? Se houver produção, aqui vai ser 1. E eu tenho que produzir, no mínimo, 50 lençóis para fazer esses conjuntos. Então, aqui seria esse exemplo em relação a esse se então. Refaça o exemplo, né? Deem pausa na aula, refaçam nos seus cadernos. Aqui outro exemplo de se então, né? Suponha que 4 itens podem ser produzidos em uma máquina denotada por K. E se um é produzido em K, então os outros itens, 2, 3 e 4, não podem ser processados em K. E são processados em outra máquina. Aí escreva nas restrições e associe as variáveis, se necessário. Então, nesse caso é assim, se o item 1 for produzido em K, os outros itens 2, 3 e 4 não podem ser processados. Simples assim, né? Talvez o item 1 demore muito tempo, demande mais tempo, e por isso que os outros não conseguem ser produzidos. Se ele não for produzido em K, então aí não tem restrição da produção entre 2, 3 e 4 nessa máquina. Então, aqui, né, seria esse modelo. Aqui as variáveis de decisão seria X e K. 1 se o item 1 é processado na máquina K e 0 caso contrário. Aí, nesse caso, por exemplo, imagina se se Y for igual a 1, significa que esse termo aqui, gente, vai ser zerado, não é isso? Vai ser 1 menos 1. Então, quer dizer que X, 1K, né? X não foi produzido em K. Então, aqui nesse caso, 1 é se X não foi produzido em K, né? E 0 caso contrário. Se for produzido, se não for produzido. E 0 caso contrário. E se esse Y for igual a 0, né? Significa que houve produção de 1 em K, né? Porque aqui ficaria 1 e significaria que ele foi produzido. E aqui seria 0 também. E aí eu não poderia produzir nada, nem 2, nem 3, nem 4, nem 2, nem 3, nem 4 em K. Porque aqui ficaria 0, né? Então, e se fosse 1, né? Que significaria que não houve produção de 1 em K, aí aqui ficaria 3, né? Seria 3 vezes 1, e eu poderia produzir qualquer um desses outros itens. Então, refaçam nesse exercício, né, para ver se tá tudo ok, tá bom, gente? Aqui seria outra forma. Então, eu também quero que vocês refaçam aqui essa outra forma aqui e cheguem à conclusão que é a mesma coisa, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar para mim depois. Mas eu quero que vocês tentem fazer e verificar se é a mesma coisa do que essas duas restrições. Aí, outra vantagem, né, que as restrições, as variáveis binárias podem ser usadas para representar relações lógicas. Aqui tem esse exemplo que eu vou fazer com vocês. Aqui eu vou fazer. Aí, gente, nesse exemplo,
Aí, aqui a gente tem, suponha que existam 5 tipos de investimentos financeiros, né? E seja XJ as variáveis binárias de decisão, tá ok? XJ se investimento J é selecionado, e 0 caso contrário. Aí, nesse caso, eu vou ter que, nesse primeiro caso, no máximo 3 investimentos são selecionados. Então, seria X1, ou X2, ou X3, ou X4, ou X5, tem que ser menor ou igual a 3, né? Então, nesse caso, como é 1 ou 0, seria essa forma. Aí, aqui, o investimento 1 ou investimento 2 é selecionado. Então, vou ter 1 ou 2 é selecionado. Então, aqui tem que ser maior ou igual a 1. Por quê? Pode ser só o investimento 1, aí então, a respeito à restrição, pode ser só o investimento 2, ou pode ser os dois. Que é um ou outro, né? A restrição do ou é ou um ou outro, ou até os dois é verdadeira. E a outra restrição aqui seria C. Se investimento 2 é selecionado, então investimento 1 também é selecionado. Então, X2 é selecionado, então investimento 1 é selecionado. Por exemplo, aqui, se eu selecionar o 2, obrigatoriamente, né, como X2 é menor ou igual a 1, aqui também tem que ser igual a 1. Mas eu posso só selecionar um 1, né? Ó, fica 1 e aqui 0. Tá ok. E se aqui for 0, né? Pode ser aqui, pode ser, como eu falei, né? Pode ser 1 ou pode ser 0. Nesse caso. Se for 1, tem que ser no mínimo 1. Aqui a última. Se o investimento 2, 3 ou 4 são selecionados, então o investimento 1 também é selecionado. Então, a gente poderia escrever essas 3 restrições similares, né, nesse caso aqui. X2 menor ou igual a X1, X3 menor ou igual a X1 e X4 menor ou igual a X1. Outra forma de escrever essa mesma letra D seria dessa forma aqui, gente. Ai, desculpa aqui. Seria dessa forma aqui. Ai, errei aqui, mas enfim. Mas eu quero que vocês tentem fazer, tá bom? Tentem fazer dessa forma para ver se é a mesma coisa que escrever assim. Eu quero que vocês testem para ver se é a mesma coisa. Aqui o exemplo, aqui eu trouxe um problema clássico, que é o da mochila. Só para vocês terem uma noção, e ele é bem aplicável na nossa área, né, de engenharia de produção. E a ideia da mochila, né, de forma lúdica, seria uma criança que precisa acampar e tem sua mochila. E ela tem que escolher, ela tem a capacidade da sua mochila e tem que escolher alguns brinquedos para colocar dentro. Só que ela não pode, ela tem que respeitar essa capacidade. Então, ela pode escolher um urso e ocupar toda a mochila, então ela não vai poder mais levar nada, ou pode escolher brinquedos menores, enfim, porque cada brinquedo vai ter seu peso, seu tamanho, né? E tem que respeitar a capacidade da mochila. De forma análoga, a gente pode trazer isso para a nossa área. Imagina uma empresa que tem N projetos possíveis para investir, para aumentar sua capacidade de produção, né? Que seriam, vamos dizer assim, os brinquedos. O projeto I tem um custo CI em reais e o retorno financeiro esperado de RI, né? Que seria o tamanho, né? Tipo assim, que vai usar da capacidade. E aqui seria esse retorno esperado de investir nesse projeto. E o orçamento disponível para novos projetos é o de reais. Os projetos são independentes e, quando selecionados para o investimento, devem ser feitos na íntegra, caso contrário, trarão nenhum retorno. Então, se você decide fazer aquele projeto, você tem que fazer na íntegra, não pode fazer só pela metade, não vai ter um proporcional. Ou você faz completo, ou não faz, né? Então, a pergunta é: em quais projetos a empresa deve empregar o orçamento de modo a maximizar o seu retorno? Então, aqui seria esse modelo, né? Então, vamos ter a restrição XI, se o projeto I foi executado, e 0 caso contrário, e eu quero maximizar esse retorno. Então, como é binário, né? A gente consegue dizer assim, por exemplo, se eu tenho um projeto 1, esse projeto 1 que tem um custo
de R$100. Não, 100 mil, né? 100 mil reais. E o retorno desse projeto 1 seria 200 mil. Então, se eu decidir investir nesse projeto, o X1 seria 1. E logo eu vou ter esse retorno aqui. Se eu decidir não investir, eu não vou ter esse retorno associado. Assim como, né, o custo, né, a limitação de orçamento. Só vai existir o custo desse projeto se eu decidir executá-lo. Então, o somatório dos projetos que eu executar tem que ser menor ou igual à limitação do orçamento. E essas variáveis pertencem aos binários. Para todo I pertencente de 1 a N. Então, assim, é bem legal nessa questão de integralidade das restrições, das variáveis, é bem interessante e tem muita aplicação. Mas, do ponto de vista prático, assim, do ponto de vista de achar a solução ótima, problemas de programação inteira ou de programação inteira mista, né, que envolve tanto variáveis inteiras binárias quanto variáveis reais, eles são mais difíceis de ser resolvidos que programações de programação linear. Aqueles problemas que só tem variáveis do tipo reais. Mas por que será, né? A gente vai tentar responder isso agora. Aqui tem esse exemplo, né, para demonstrar isso. Imagina a montadora de carro a montadora de carros possui 2 modelos de ponta. Em relação ao modelo padrão, o carro 1 tem um lucro de 10 mil e utiliza 9 horas de trabalho e economiza 4 metros de chapa de aço. E o carro 2 tem 6 mil de lucro e utiliza 5 horas de trabalho e gasta 5 metros de chapa de aço a mais que o modelo padrão, né? E aqui tem a disponibilidade de horas e de metros de chapa, né? Horas de trabalho, então aqui teria esse modelo, né? Aqui seria maximizar esse lucro, restrição de horas de trabalho e de chapa, né? Metros de chapa. E aqui esse problema seria do tipo inteiro. Essas duas restrições a gente pode dizer de uma forma única, onde for modelar que xi pertence aos inteiros positivos. É a mesma coisa que usar essas duas. A questão agora não é a modelagem, é a questão da integralidade dessas variáveis. Então, vamos plotar, né, essas restrições no gráfico. Ficaria assim, né? Aqui esse problema ficaria dessa forma. Se a gente fosse, assim, usar a questão do método, né? O método de método gráfico para achar a solução, né? A gente chegaria a solução ótima da programação linear seria aqui. Só que essa solução, ela não tem valores inteiros, não respeita essa restrição, que x pertence aos inteiros. E aí, gente, como é que a gente vai fazer? Porque o inteiro, né, a solução ótima seria essa aqui, ó. Então, como a gente vai saber agora se a gente não pode usar o método gráfico para achar a solução ótima no problema inteiro? Porque pode ser que coincida, claro, né, a solução ótima do PL, né, aqui, se aqui fosse inteiro, seria coincidir, né, a solução do PL seria igual à solução do programação inteira. Mas, nesse caso, não é. Então, a gente tem que ter como vai ser o procedimento para achar essa solução. Aqui, né, seria a forma matricial, né, desse problema. Pertence aos inteiros. Então, a questão da dificuldade, né? Imagina que eu tenho um poliedro. Aqui, nesse caso, a gente sabe que a solução ótima, né, no PL estaria nos vértices. Só que, se a gente obriga que a solução seja inteira, não necessariamente esse poliedro, os vértices vão ser inteiros. Ó, aqui não é inteiro, aqui, isso aqui nenhum é inteiro. O único inteiro, né, que são esses pontinhos pretos, seria esse aqui. Então, se a solução for um desses daqui, vai ser inviável para a programação inteira. Então, a gente já vê que não vai poder usar o método simplex, no caso, né, que ele anda pelos vértices. Diretamente, né? Aqui também, professor, então vamos só arredondar a solução, porque não só arredonda. Aí, imagina, que seria a solução ótima, mas se eu arredondasse, eu cairia aqui, aqui, aqui ou aqui. Imagina você tá lá com vai fazer sua roteirização
e fala para o motorista dar o caminho, aí você manda ele entrar numa estrada que não existe. Imagina o problema, né? Seria basicamente isso, está dando uma solução inviável como solução. Também não é a boa saída, né? Arredondar. Em alguns casos é ainda pior, gente. Não existe nenhuma solução inteira viável. Nesse caso aqui seria o poliedro, né? Soluções viáveis, não tem nenhuma solução inteira viável. Então, nesse caso, a gente vai ter, né? Nesse problema que a gente deu, a solução do modelo de programação linear, né, que seria o relaxada, né, se a gente não considerasse a questão de valores inteiros, seria essa aqui. Mas a gente sabe que a solução do problema inteiro é essa daqui. Então, uma coisa já pode definir que a solução, né, o conjunto de soluções de problemas lineares, né, seria o XPL, ele é um conjunto maior de soluções, né, ele contempla tanto as soluções do problema PL quanto do problema inteiro. Então, o problema inteiro está contido dentro do conjunto das soluções do problema lineares, que é justamente aqui, ó. O conjunto de soluções das possíveis soluções para problemas lineares inteiros e mistos, ele está contido dentro do problema do conjunto de soluções para problemas lineares. Então, seria basicamente isso, né? Esse PL, justamente, é a relaxação. Imagina, você tem um problema que ele diz que as variáveis devem ser inteiras. Quando você relaxa essas variáveis, você permite um maior número de soluções. Relaxar é, por exemplo, dizer assim, vamos fazer relaxamento e dizer que não é necessário cumprir essa restrição de integralidade. Então, seria a solução relaxada. Ela não é viável para o problema inteiro, mas ela dá um norte da solução desse problema inteiro, que a gente sabe que, no máximo, a solução do problema inteiro vai assumir o valor da solução do PL. É justamente o que diz aqui, né? Implica que o valor da solução ótima do PL será melhor que os valores das soluções ótimas do PI associado. Não tem como, tá? Ser melhor. No máximo, né, eles podem ser iguais, mas não tem como o PI ser melhor do que o PL. Porque, justamente, o PI está contido dentro do PL. Isso dá uma ideia, gente, de limitantes, que a gente vai aprender no método do Branch-Baldwin, que é a próxima aula, que eu vou gravar para vocês. E o limitante primal seria uma solução viável do problema. E o dual seria da relaxação. Porque a gente sabe que a relaxação não necessariamente vai ser uma solução viável para o PI. Então, e aqui, como encontrar a solução ótima de um problema inteiro? Em alguns exemplos, a relaxação linear resolve o problema inteiro ou inteiro misto. Aqui seriam os exemplos, né? Caminho mais curto, geradora mínima, fluxo máximo. E também quando o problema, né, inteiro é composto por matrizes totalmente modulares. Não é um assunto da nossa disciplina, mas também seria uma forma de dizer, né, que em alguns casos, né, o problema inteiro vai ter a mesma solução do problema linear, que nesse caso seria o melhor dos mundos, que você já pode resolver pelo um simplex simples, né, mas geralmente isso não acontece. Para os outros casos, né, podemos usar o método Branch-Baldwin, né, a gente usa a ideia de relaxação linear para resolver o PI. E a ideia é enumerar a árvore de busca, né, das soluções de maneira implícita. E vai utilizar a ideia de limitantes até achar a solução ótima. Basicamente, essa é a ideia do Branch-Baldwin, mas a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, tá bom? Que seria a questão dos limitantes, o problema de maximização. O problema primal vai ser, a solução viável vai ser o limitante inferior, e o dual vai ser a relaxação. E, aliás, vai ser a relaxação e vai ser o limitante superior. E minimização vai ser o contrário. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais isso na próxima aula. Para agora, gente, o cachorro está latendo agora, nós vamos encerrando aqui. Eu quero que vocês pesquisem outros problemas clássicos que usam programação inteira. Eu quero que você detalhe o problema e formule e faça a fórmula e descreva a formulação matemática, variável de decisão, objetivo e restrições. Isso está em qualquer livro, né, de pesquisa operacional.
Então, eu quero que só vocês leiam e passem para mim essas informações. Então, vocês podem pesquisar em livros, né? O ideal seria isso, ou até em artigos publicados, mas o ideal seria livros, tem muita coisa publicada sobre isso. Então, seria o problema do caixeiro viajante e o problema de alocação. Então, para isso, né, fica essa atividade e assista essa aula com calma, mais uma vez, se precisar, que o assunto ele precisa um pouquinho mais de atenção. Então, obrigada e até mais.